Olá para todos os que estão assistindo, eu sou João Pedro Debre e irei apresentar este seminário sobre o período siluriano. Bem, características gerais. É um período que está no éon Fanerozoico, na era Paleozoica. Vai de 443 milhões de anos até 419,2 milhões de anos. É dividido em 4 épocas: Landoveria, Wenlock, Ludlow e Pridoli. Ele se começa logo após a glaciação, a grande glaciação do Ordoviciano. Então ele é um período que começa com uma baixa biodiversidade, né, e ocorrem aumentos apenas nas idades mais tardias, principalmente porque este período, que antes acreditava-se ser um período de estabilidade, ele é um período que tem várias instabilidades, pois ocorrem 3 eventos de extinções em massa, considerados eventos menores, pois não fazem parte do grande grupo das extinções, mas ainda assim são extinções e geraram grandes mudanças, né, no ambiente. A maior biodiversidade vai se concentrar no ambiente marinho. Bem, a época, né, o período siluriano, ele foi batizado pelo geólogo Roderick Murchison, que estudava formações rochosas na fronteira da Inglaterra com o país de Gales. Enquanto ele estava estudando, ele quis dar um nome fazendo uma homenagem aos Siluros, do inglês Silurians, que era o povo que habitava aquela região. Um fato curioso também sobre este período é que, por exemplo, ainda existem rochas expostas que fazem, por exemplo, as rochas que compõem as cataratas do Niágara e alguns fiordes da Noruega, que são rochas que são deste período, né, que se modificaram neste período. Também por causa desses eventos de extinções em massa e pela proliferação de corais calcários, até os anos 90 principalmente, era usado como referência para encontrar muita matéria orgânica, né, dentro das rochas, dentro dos corais. Então, regiões de rochas do Siluriano eram conhecidas por serem perto de jazidas de petróleo e gás natural, por exemplo. Bom, aqui temos 2 gravuras. Esta aqui é um desenho bem interessante, bem representativo sobre o que seria, né, a vida durante este período. Aqui temos alguns dos representantes mais conhecidos, temos os escorpiões gigantes, alguns peixes, alguns bentônicos, e ali em cima, na parte terrestre, apenas as plantas do gênero Cooksonia, que foram as primeiras plantas vasculares e as primeiras plantas a conseguirem habitar o ambiente terrestre. Aqui tem um esquema da parte mais do médio siluriano, mostrando aqui o movimento dos continentes, que vão ocorrer alguns movimentos na massa continental e também vão estar ligados aos eventos de extinção deste período. Aqui tem essa gravura bem interessante também deste site DeviantArt, onde os artistas fazem desenhos dos seres que habitavam, né, habitavam o planeta nas diferentes épocas e eras. E aqui tem os principais representantes. Aqui temos os escorpiões aquáticos, aqui temos um conodonte, aqui temos um peixe ósseo com mandíbula, temos esse artrópode similar a uma centopeia, um trilobita, e aqui a planta Cooksonia. Bem, começando no Siluriano, a primeira época é a Landoveria, onde como ela veio logo em seguida da glaciação, as espécies que sobreviveram eram as espécies mais cosmopolitas do Ordoviciano. É subdividido em 3 idades: Rudaniano, Aeroniano e Telechiano. Muitas regiões continentais são submersas, porque o derretimento do gelo causou aumento do nível do mar, fazendo com que a vida marinha seja predominante. Espécies de peixes sem mandíbulas, conodontes, e cefalópodos gigantes. Vamos ver logo a seguir. Também ocorre o surgimento dos recifes de corais, porque muito das áreas continentais que são submersas, elas ficam em águas mornas, pois elas nem todas ficam profundas. Isso
favorece o surgimento desses recifes de corais. Muitas espécies bentônicas de graptolites e trilobitas. Também encontra-se os registros fósseis de esporos e microplantas que indicam um inicial movimento ao ambiente terrestre, embora as plantas realmente chegam com força a partir da época seguinte. Esta época termina com o evento de extinção, o evento Iveriken, que marca a transição entre a Landoveria e a Wenlock. Aqui temos alguns representantes deste período, desta época. Os trilobitas, que eram muito presentes, com variadas espécies, que temos os registros fósseis de alguns deles, e que eles são as espécies mais atingidas, uma das mais atingidas do evento Iveriken. Aqui temos outros exemplares de seres que habitavam, né, o planeta. Temos o peixe sem mandíbula, uma espécie de conodante, uma representação. E aqui temos esse cefalópode gigante do gênero Cameroceras. E realmente, aqui não tem a escala na imagem, mas pelos estudos ali indicam que eram os animais bem grandes, né, em torno de 6, 7 metros, parecido com as lulas gigantes de hoje em dia. E é interessante observar que esses cefalópodes, eles tinham essa morfologia, essa concha, um formato de cone ou chifre, e que isso vai sofrer mudanças, porque mais para frente, né, ao longo do período, os moluscos que vão aparecer mais vão ser os nautiloides, aquele com a concha mais enroscadinha, né, como se fosse uma espiral. Bem, o evento Iveriken marca a transição da Landoveria para o Wenlock. Ele é, na verdade, uma sequência de vários eventos, né, eventos em águas profundas, em torno de 8 a 10 eventos que ocorrem ao longo de 200 mil anos, mas como eles acabam ficando, de certa forma, principalmente os últimos eventos ficam próximos, é tratado como se fosse um único evento. Esses eventos de água profunda, eles geram uma alteração na química da água. E então isso acaba, e como a maior parte da biomassa estava justamente na água, muita biodiversidade acaba sendo perdida. Os 50%, por volta de 50% das espécies dos trilobitas e grandes 80% das espécies de conodontes acabam sendo extintas. Bem, em seguida temos a época Wenlock, né, 433,4 milhões de anos a 427,4 milhões de anos. É uma época que inicia um restabelecimento da biodiversidade. Né? Então, com o desaparecimento de uma grande quantidade de espécies, acaba abrindo espaço, nichos, né, para o surgimento de outros tipos de animais. Então, alguns surgimentos que ocorrem: artrópodes aquáticos, diferentes tipos de moluscos, variados tipos de peixes, também o surgimento das primeiras plantas vasculares, do gênero Cooksonia, que vão ser as plantas que vão, e num primeiro momento elas permanecem na água, mas em seguida elas conseguem popular o ambiente terrestre. E é uma época que é dividida em duas idades, o Shinwoodiano e o Homeriano. Aqui temos uma representação da planta Cooksonia, uma representação aqui digitalizada e um desenho. É interessante observar que ela tem esse formato que lembra um pouco as briófitas, embora ela seja vascularizada. Ela tem esses pequenos ramos, né, como se fossem caules, tem essa estrutura aqui em cima avermelhadinha, como se fosse o chapéu de um cogumelo, mas isso não é cogumelo, é planta. Plantas vasculares. Primeiros habitantes aí que conseguiram popular o ambiente terrestre com uma boa quantidade de indivíduos. Bem, chegamos na terceira época do Siluriano, a Ludlow, ou Ludlower. É dividido em duas idades, Gorstiano e Ludfordiano. E esta é uma época que é bastante mexida, bastante conturbada, porque vão existir dois eventos de extinção, evento Munge e evento Lau. E ambos eventos eles estão atrelados à alteração da concentração de oxigênio na água e também com a alteração do nível do mar, pois o nível do mar vai baixar de forma drástica, porque devido à tectônica de placas, os continentes que estavam submersos, eles emergem. Como ele está bem mais ou menos assim na metade do período, ele pode ser referido como Siluriano Médio. Aqui os principais, como podemos dizer assim, astros do período, os seres vivos de maior destaque,
São grandes artrópodes aquáticos e moluscos nautiloides. São os principais predadores do período. Aqui um esqueminha mostrando como que estava, mais ou menos, os continentes neste período, 425 milhões de anos atrás, e com o movimento de correntes e aquecimento e etc. E todas essas mudanças acabam acarretando nos dois eventos de extinção. Aqui temos a representação tanto do escorpião aquático siluriano, que podia atingir até 2 metros de comprimento, animais gigantescos. E também a representação aqui, os registros fósseis, as conchas dos nautiloides, que também eram bastante presentes por volta do Siluriano Médio. Bem, o evento Mould, ele ocorre durante a primeira idade da época Ludlow, que é um evento de anóxia oceânica, ou seja, queda do nível de oxigênio do mar, né, concentração de oxigênio. E também coincidindo com as alterações do nível do mar. E, novamente, grande perda de biodiversidade. Juntamente com o evento Lau, que ocorre mais tarde, mais à frente no período, que também coincide com baixa de níveis do mar. E aqui é que ocorrem muitas perdas bastante significativas, como, por exemplo, a dos conodontes, que são extintos de forma definitiva. E essas alterações geoquímicas fazem com que muitos nichos sejam perdidos, né? Muitos nichos ecológicos sejam brutalmente alterados, fazendo com que até mesmo espécies que sobreviveram ao evento não conseguissem retornar ao seu nicho. E essa mudança faz com que outras espécies criem novos nichos, ou que ocupem diferentes nichos. Então gera um aumento da complexidade na biodiversidade a longo prazo, especialmente quando se adentra na última época do Siluriano, que é a Pridoli. Ali nos últimos anos, 423 milhões de anos a 419,2, é a última época, não possui divisões de idades. A renovação dos nichos possibilita o desenvolvimento de novas espécies e geram, como um todo, um aumento de complexidade. Ainda temos as plantas vasculares habitando o ambiente terrestre e agora vão surgir peixes ósseos e com mandíbula. E acaba servindo como uma transição para o próximo período. Aqui temos uma representação de dois peixes ósseos deste período, característicos, o guio e o Psarolepsis. São exemplos do desenvolvimento dos nichos no final do Siluriano. São animais que acabam se desenvolvendo e ocupando os nichos que antes eram ocupados por exemplo, os conodontes ou os trilobitas que acabaram sendo extintos. Bem, aqui são as referências utilizadas para fazer este seminário. Gostaria de agradecer a todos que assistiram. Muito obrigado e até a próxima.